Então, para fechar aqui todo esse bloco, certo, falando dos distúrbios ácido-base, a gente vai especificar alguns detalhes aí sobre a alcalose metabólica. Eu já antecipo, certo, que eu não vou tentar esgotar o tema, tá? Ainda tem muito detalhe a se estudar, mas aqui vou tentar dar um norte do que é mais importante de saber de forma aprofundada sobre a alcalose metabólica, tá? De início, assim como vimos lá na parte de acidose metabólica, as causas. E as causas aqui, ó, é tudo o que te faz perder ácido, tá? Você perde ácido, então você fica mais alcalino, tá bom? Então vamos lá, ó. Se você tiver perdas digestivas altas, isso quer dizer o quê? Por cima do píloro, certo? Então se o paciente estiver vomitando demais, ou seja, vômitos incoercíveis, ele vai estar perdendo o quê? Ácido clorídrico. Então ele vai estar fazendo uma alcalose metabólica, tá bom? E outro detalhe é a colocação de sonda nasogástrica aí que esteja drenando o ácido do estômago, tá? Drenagem em excesso pode gerar isso também, tá? Então são perdas digestivas altas que pode gerar alcalose metabólica porque você está perdendo ácido, tá bom? Diurético. Os diuréticos falados pela literatura geralmente são diuréticos tiazídicos, certo? Como a hidroclorotiazida, e os diuréticos de alça de Henle, né? Que é a furosemida, que tem o bloqueio lá da bomba tripla, lá, certo? Da alça ascendente de Henle, tá bom? Para não entrar em tanto detalhe aqui, certo? Se eu for entrar em detalhe, falar de bomba e tudo, eu vou estender muito e não vou chegar no objetivo que é te mostrar o que é mais importante aqui, tá? Hiperaldosteronismo primário, tá bom? Tudo revisa lá o que é sistema renina-angiotensina-aldosterona, é importante para entender aqui, tá? E a hipertensão arterial sistêmica renovascular seria causa também de alcalose metabólica. Como eu disse, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. E o adenoma viloso de cólon. O adenoma viloso de cólon, eu vou até dar uma pausa aqui falando dele, porque ele vai à exceção à regra. Porque é o seguinte, ó, se você vê lá na acidose metabólica, as perdas digestivas baixas, seja depois do píloro, elas seriam causa de acidose metabólica. Então, você pensaria, né? O mais óbvio seria que um adenoma viloso de cólon fosse também causa de acidose metabólica. Mas o problema é que, por mais que ele seja baixo, certo? Seja lá a nível de cólon, esse adenoma viloso ele tem uma característica nele que é a secreção excessiva de potássio, certo? Então ele secreta potássio para o meio externo e, consequentemente, você excreta aquilo. Por consequência, tá? Tem todo um mecanismo, não vou detalhar aqui, tá bom? E isso posteriormente vai gerar bombas, certo? Vai alterar bombas a nível de cólon. Por consequência, você vai começar a eliminar bicarbonato, tá bom? E também vai gerar uma hipopotassemia, ou hipocalemia também denominada, certo? Então, só guarda aí que o adenoma viloso de cólon ele é exceção à regra, tá? Essa regra inicial das perdas digestivas aí. Mas de resto, é tudo que a gente está vendo aqui. Então é o seguinte, ó, eu vou tentar detalhar aqui, tá bom? Os pontos principais que você tem que saber para resolver uma questão. O primeiro ponto é saber como se encontra o potássio sérico na alcalose metabólica. Ele vai se encontrar em toda a alcalose metabólica, ele encontra baixo, tá? Ou seja, em hipocalemia, hipopotassemia, tá certo? Hipopotassemia, né, no caso. Como se encontra o cloro sérico na alcalose metabólica? Também vai estar baixo, então tem hipoclorêmico, tá bom? Isso vai facilitar se você viu lá a parte de cálculo do anion gap, por isso eu sugiro ver primeiro a acidose, depois a alcalose, que vai abrir muito o mundo aí na tua cabeça, tá certo? Então, ó, vai estar hipoclorêmico, vai estar hipocalêmico, certo? A outra pergunta é, como se encontraria o pH urinário na alcalose metabólica? Você pensa, ó, se eu tenho uma alcalose, é porque eu tenho muito bicarbonato.
Aí se você for pensar, poxa, se eu tenho muito bicarbonato, eu estou eliminando muito bicarbonato, então o pH urinário deveria estar alcalino. Mas não, ele vai estar ao contrário, vai gerar uma acidúria, ou seja, o pH urinário ele vai estar ácido, é a denominada acidúria paradoxal, onde o paciente ele vai ter uma alcalose metabólica conjuntamente com uma acidose da urina, tá? Vai estar mais ácido a urina, isso se denomina acidúria paradoxal. Então faz o seguinte, ó, guarda esses 3 pontos aqui, tá? Vai no decoreba mesmo, guarda isso aqui na tua cabeça, que isso aqui é importante para resolver prova. Outro detalhe eu vou te mostrar aqui nessa questão, olha só. Paciente com vômitos incoercíveis, ó, tá vomitando demais. Então, eu já penso, se ele está vomitando demais, qual a alteração metabólica que ele pode gerar? Alcalose, porque ele está perdendo ácido. Decorrente de estenose pilórica. Então pronto, está feito o diagnóstico aqui. O que o paciente tem? Alcalose. Pode ter, o que o paciente tem não. O que ele pode ter uma alcalose metabólica, se eu esteja falando de distúrbios ácido-base, certo? Mas vamos continuar a questão. Diz, deste paciente é de se esperar as seguintes alterações, exceto. Vamos de baixo para cima. Ó. Isso é o que eu quero acrescentar. Eu não vou detalhar o porquê, tá? Mas guarda isso também. Geralmente, o paciente que tem alcalose metabólica, ele tem hiponatremia. Ou seja, ele tem o sódio baixo também, tá? Hipocalemia, como nós vimos, certo? O potássio vai estar baixo, vai ter, então não é a resposta correta. E a acidúria, que é a acidúria paradoxal, tá bom? Então não é B, nem C, nem D, porque o paciente aqui, no caso, nós vamos relacionar os vômitos incoercíveis com a alcalose metabólica, tá? Então, acidúria, hipocalemia e hiponatremia, ele vai ter esses transtornos, tá bom? Então, o exceto seria a letra A, que seria acidose metabólica. Do contrário, o correto seria alcalose metabólica, tá bom? Então, o exceto aqui seria a letra A. Beleza, esse vídeo rápido, tá bom? Eu tentei fixar aqui os pontos mais importantes da alcalose metabólica, tá bom? São os pontos que você tem que saber. E aí eu te digo, ó, se ficou alguma dúvida dos temas anteriores, do que nós vimos anteriormente, certo? Revisa tudo, repete, tá? E repete 1000 vezes se for necessário, porque é tema chato, tá bom? Eu sei que é um tema chato, demora até você entender. Mas eu te digo uma coisa, uma vez que você entendeu, tá bom? Você aprende mesmo de uma vez assim e vai resolver muita questão aí, tá certo? Valeu e até a próxima.